Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, muita paz e bênção para você. Hoje a igreja celebra a festa da conversão do grande apóstolo São Paulo. Então, a conversão de São Paulo que somos chamados a celebrar e a viver, manifesta o poder da graça de Deus, aquela transformação decisiva na vida de Paulo que o transforma ali no caminho de Damasco, onde descobre o mistério da paixão de Cristo e ali se renova em seus membros. Celebremos hoje a festa da conversão de São Paulo. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho dessa festa da conversão de São Paulo, que está em Marcos 16, de 15 a 18. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. Celebramos hoje esta festa com muita alegria e pedindo a Deus a graça também da nossa conversão. E o apóstolo Paulo, ele não pertenceu ao grupo dos 12. Foi chamado de apóstolo, mas não fez parte dos 12. Paulo não teve conhecimento, aquele conhecimento que os apóstolos tiveram, os 12. Então, depois daquela experiência de fé e de comunidade, ele torna-se um verdadeiro apóstolo de Jesus. Então, em São Paulo, revela-se verdadeiramente o poder de Deus. Ele era um inimigo ferrenho do nome de Cristo, de Jesus, e Saulo encontra-se com o Senhor no caminho de Damasco, acolhe-o na fé e torna-se seu apóstolo entusiasmado, com uma fecundidade extraordinária que ainda não terminou. O seu itinerário de fé é símbolo do nosso, que acreditar implica, antes de mais, encontrar pessoalmente Jesus de Nazaré, Deus feito homem. E o cristão não acredita numa doutrina, num sistema, mas numa pessoa, a pessoa humano-divina de Jesus Cristo. Então, ter fé, irmãos, é aderir vitalmente a Jesus, de tal modo que já não se pode viver sem Ele. Quem tem fé em Jesus não vive mais sem Ele. Quem tem fé em Jesus quer estar unido com Ele. Aí entra a comunhão eucarística, a oração, o conhecimento da fé, por meio da palavra, e aprofundando na fé, para que tenha uma fé firme, uma fé fundamentada no conhecimento, na palavra de Jesus. Então, a conversão de Paulo é um chamado contínuo a toda a igreja a prosseguir o caminho da conversão.
Sem ela, jamais seremos alcançados pela graça de Deus. A conversão é graça, mas depende simultaneamente da liberdade do ser humano. E Jesus, ao iniciar sua pregação, chama todos nós à conversão pessoal e comunitária. Ele nos chama. Convertei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Sem conversão não há salvação. E a conversão ela está estritamente ligada à fé. Fé e conversão se entrelaçam. Então, a vida neste mundo é frágil, irmãos. Nós somos barro. Como diz a própria palavra, nós somos pó. Nós somos frágeis, muito frágeis. Aí a necessidade de nós estarmos preparados, pois a hora em que menos nós esperarmos, o Filho do Homem irá chegar. E nós precisamos cuidar daquilo que mais precioso que trazemos conosco, que é a nossa alma. Eu pergunto, o que você está fazendo hoje para que quando o seu dia chegar você possa estar plenamente livre e limpo para gozar da presença de Deus? O que nós responderemos ao sermos indagados sobre os talentos e a missão que Deus nos deu aqui nesta terra? Isaías 55:6 diz: procure o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Isso exige luta, esforço. Então a conversão para o cristão é uma tarefa, é um trabalho de todos os dias que nos leva ao encontro com Jesus. E São Paulo, lá em Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 24, 27, ele usa a imagem do atleta, pessoa que treina para se preparar para o jogo e faz um esforço enorme. Mas essa pessoa, diz Paulo, faz todo esse esforço para vencer um jogo que nós que devemos obter aquela vitória grande no céu, o que devemos fazer? E São Paulo nos exorta a ir prosseguir nesse esforço. O esforço que nós fazemos, esse trabalho cotidiano de servir ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa vida somente, com toda a nossa vida, e abre a porta ao Espírito Santo. É Ele quem entra em nós e nos salva. A salvação é um dom de Deus nos dado em Jesus Cristo, mas para que eu me aproprie desse dom, eu preciso me abrir, dizer meu sim. A salvação é graça, seremos salvos na graça, diz Paulo na carta aos Efésios. É pela graça de Deus que somos salvos. Mas também é preciso um esforço, precisamos nos esforçar para que possamos viver a proposta do Evangelho. E um dia teremos que prestar contas da nossa vida diante de Deus, no dia do nosso juízo particular. Lá em 2 Coríntios 5:10 diz: todos nós teremos que comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Então nós não podemos voltar atrás, não retroceder diante das tentações, porque a nossa fraqueza, o pecado original e o diabo sempre nos levam para trás. Não podemos esquecer, eu dizia ainda há pouco, que nós somos pó. Nós temos ainda as consequências do pecado em nós. E o autor da carta aos Hebreus nos adverte contra essa tentação de retroceder, de regredir, de ceder. Hebreus 6, de 4 a 19. Então, converter-se, irmãos, é uma tarefa de todos os dias. Não nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas cotidianas, um passo a cada dia. Então, poderíamos começar nosso processo de conversão lutando, em vez em vencer a tentação, por exemplo, de falar mal um do outro ou de alguém. É preciso se esforçar para calar, vencer a preguiça de rezar. Peçamos ao Senhor essa graça de sermos bons nesse treinamento da vida rumo ao encontro de Deus,
porque recebemos o dom da justificação, da santificação, o dom da graça, o dom do Espírito em Cristo Jesus. Estamos com Jesus todos os dias. Não sejamos como muitos que estavam com Ele, mas não obedeceram. Estavam com Ele, mas não eram dos seus. Que a conversão de São Paulo motive a minha, a sua, a nossa conversão de todos os dias. E rezamos: São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do grande apóstolo São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. São Paulo, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.